Na semana passada, o Bruno ministrou para a gente. Não foi na passada, né? Porque a passada foi um ensaio, mas tem algum tempo já. Na última semana de conteúdo do CAIS, as outras teve ensaio. O ensaio é conteúdo, mas é conteúdo prático, é laboratório. É laboratório. Nos últimos laboratórios a gente não contou. Mas o Bruno ministrou para a gente a primeira das parábolas de Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, que fala que um homem jogou boas sementes em um campo e esse campo tinha características diferentes em cada lugar. Em alguns lugares ele era pisado, então a semente não conseguia penetrar com profundidade, vinham as aves e comiam a semente, que estava superficial. Em outro lugar, a terra tinha pedras. Por causa dessas pedras, o solo era quente, então a semente até vicejava, até começava a produzir ali, a crescer, mas aí ela não conseguia aprofundar a raiz, porque as pedras impediam que a raiz se aprofundasse, então ela logo morria, ela não vinha se desenvolver. Na outra terra havia espinhos que cresceram junto com a semente. Esses espinhos concorreram com as sementes e por fim terminaram por sufocá-la, de modo que ela não veio a frutificar, ela não conseguiu produzir frutos. E houve uma terra que era boa. Nessa terra não havia pedras, não havia espinhos e não havia um solo pisado, uma dureza que impedisse a semente de penetrar. Portanto, ela frutificou muito. Ela deu 30 frutos por um, 60 frutos por um, 90 frutos por um. 30, 60 e 100 por um. É 100 por um, não é 90. Transbordou a progressão lógica. Pois é, eu sou desenhista, matemática não é bem uma coisa que eu exerço com facilidade. 30, 60 e 100 por um. E Jesus mesmo nos explica essa parábola. Ele nos diz que Ele é o semeador que lança a semente da palavra nos corações. E em cada coração, ele vai encontrar diferentes situações. Alguns corações são pisados pelo trânsito, são demasiados ansiosos e preocupados com as coisas dessa vida, de modo que há tanto trânsito ali que a semente não pode penetrar. E aí a palavra cai na sua cabeça, no seu coração, cai na sua mente, mas ela não pode produzir, porque vem o maligno e arrebata aquilo do seu coração. Ele chama de as aves do céu, elas vêm e comem. Também há pessoas cujo coração é duro e cheio de mágoas, e cheio de preconceitos, e envelhecidos na morbidez de seus corações. E aí, a palavra até consegue começar a crescer, mas não vinga. Outras pessoas têm um coração tão ansioso com as vicissitudes da vida que a palavra sufoca e não frutifica. Você até tem a palavra em você, mas não dá frutos perceptíveis dessa palavra. Não há atitudes que demonstram que essa palavra está crescendo em você. As suas atitudes, em contrário, demonstram imaturidade. Porque você é mais preocupado com as coisas dessa vida, você parece carnal e infantil, não dá frutos no reino de Deus. Mas há uma esperança para todas essas terras. Porque o Senhor é como um agricultor. João 10 vai falar que Ele cuida da sua videira. E mesmo aquele fruto, mesmo aqueles galhos que estão apresentando dificuldades, Ele vai cuidar para que eles venham a frutificar. Um semeador ou aquele que cuida de uma terra pode tirar as pedras, pode remover os espinhos e pode afofar a terra. O Senhor não desiste da eficácia da sua palavra. Mas cabe a cada um de nós compreender que tipo de coração nós temos. Essa noite, pelo menos 4 tipos de coração aqui estão. Alguns estão com um pensamento tão longe, tão preocupados com as coisas passageiras
dessa vida que fenece, que não conseguem se concentrar na palavra. E aí cada palavra, cada semente que é proferida aqui, vem um maligno e rouba do seu pensamento, e ela não consegue se aprofundar. Então, primeiro, não se concentre em outras coisas que não são o falar de Deus para o seu coração. Você pode estar vendo a mim, mas você não está ouvindo as minhas palavras. Essas palavras não são palavras minhas. Todo homem e mulher que se propõe a falar à congregação entende que está sendo, naquele momento, usado por Deus. E ele se dispõe a esvaziar-se de seus próprios sentimentos para que Deus coloque os sentimentos dele em nosso coração, a fim de que a semente que de nós sai seja a semente do reino de Deus e venha frutificar no coração de vocês. Se vocês têm mágoas, se vocês magoaram uns aos outros ou alguém, se há problemas entre vocês, essa palavra pode até parecer que vai para frente, mas não vai muito, e você não viverá como um filho do reino. Você viverá como aqueles que escolheram estar distantes de Deus pela eternidade. E a sua parte é com os ímpios. E o seu juízo será o mesmo do deles. Porque você não permitiu que o Senhor tratasse a profundidade do seu coração, você não frutificará no reino de Deus. E o Senhor está procurando aqueles que frutificam no reino. Ele amaldiçoa as figueiras que no tempo certo não deram seus frutos. E elas secam e morrem. Não pensem que o juízo de Deus é só sobre o mundo. O juízo de Deus começa pela casa dele. E nós estamos falando isso há muito tempo, esperando que o coração de vocês seja tratado por essa palavra. Talvez você esteja tão ansioso e temeroso com o sucesso que você tem. Porque, pense bem, uma coisa é você estar ansioso pela possibilidade de obter algum sucesso ou fracasso. É o caso da primeira terra, é uma terra pisada. Mas no caso da terceira terra, que é a terra dos espinhos, as coisas cresceram. Talvez você esteja celebrando as suas vitórias. E essa celebração das suas vitórias concorra com a pregação do Evangelho, de modo que você até pareça um campo verde, mas ali só há espinhos e cardos e abrolhos. A semente do reino não frutifica. Enquanto todo o resto viceja e cresce, a semente do reino não frutifica em você. Abandone essa postura de orgulho e soberba diante das conquistas que Deus deu a você. Ele é maior do que todas as conquistas que Ele dá. A partir desses 4 tipos de solo e dessa metáfora, afinal uma parábola é uma metáfora, o Senhor continua falando sobre plantação. E a gente pode perceber que as parábolas de Mateus 13, elas são 7 oficialmente. Mas há um 8º elemento ali que é quase como uma parábola, então a gente pode contar que há 4 grupos de parábolas, e elas atuam em pares. A interpretação dessas parábolas funciona bem em pares. Há diversas formas de entendê-las, mas a gente queria trazer para vocês algo que o Senhor ministrou ao nosso coração essa semana. Então abram bem os ouvidos e os olhos. Mateus 13, capítulo 24, começa com a parábola do trigo e do joio. E ela começa assim: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. E aí, enquanto os servos desse senhor dormiam, veio um inimigo e plantou uma outra semente ali naquele campo. E a gente vem a identificar depois, que uma das sementes, a semente boa, era a semente de trigo, enquanto a outra semente era joio. E aí os servos perguntam: Senhor, de onde que vem esse joio? Porque você plantou uma boa semente. Como é que está crescendo 2 coisas diferentes aqui? Aí o Senhor responde: um inimigo fez isso. E aí os servos imediatamente se posicionam: e aí, vamos arrancar então esse joio? Não, deixa crescer. Deixa crescer junto. Joio e trigo. Porque haverá um momento da colheita. E no momento da colheita, a gente consegue diferenciar um do outro, queima o joio e guarda o trigo no celeiro. Se a gente tentar arrancar agora, tudo está muito novo. E ao tentar arrancar um joio, a gente pode acabar matando o trigo. Deixa crescer junto. Jesus não usava sempre
o mesmo código de simbolismos para todas as suas parábolas. O mesmo elemento pode significar coisas diferentes em duas parábolas diferentes. Tanto que, nas duas parábolas que Jesus interpreta para nós, campo, em uma parábola quer dizer coração. Na outra parábola quer dizer o mundo. E ele vai interpretar para a gente essa palavra, essa parábola, a partir do versículo 36. Para as multidões, ele contou a história. E para os seus discípulos, ele interpretou. Como ele interpretou? 37. O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. Na outra parábola, o campo era o coração. Mas nessa, Jesus nos diz que o mesmo símbolo tem outro significado. Portanto, na hora que a gente for ler as parábolas de Jesus, nem sempre as mesmas coisas vão se repetir em termos de significado. Ok? E isso desmontou os sofismas na minha mente ao longo da semana. O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Na outra parábola, era a palavra que frutificava. Mas aqui são pessoas. Trigo são filhos do reino que foram plantados pelo Pai no mundo. Tenho uma boa notícia para você. Se você é um filho do reino, é porque o Pai plantou você neste mundo. E você pode até se perguntar, o que um filho do reino está fazendo no mundo? Mas a gente vai lembrar de Apocalipse, capítulo 11, em que ele nos diz que o reino do mundo se torna de nosso Senhor e do seu Cristo. E a gente vai lembrar de Jesus falando que em breve chegará, ou já chegou a hora, do príncipe deste mundo ser expulso. A pregação de Jesus desde o início foi: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ora, do que se precisa para que haja um reino? Somente que haja um rei e um povo que o segue. O rei já veio e o Pai plantou no mundo os filhos do reino, para que esses filhos do reino frutifiquem no mundo, até que o rei venha tomar posse do campo. Até que ele venha tomar posse do reino que é dele. Ele deixa seus filhos aqui, frutificando aqui. Porque ele já é dono do campo. Mas, ao mesmo tempo que os filhos do reino estão plantados no campo que é do Senhor, embora ainda esteja nas mãos de outro, esse outro, esse inimigo, consegue vir à noite, enquanto os servos do rei estão dormindo, e plantar filhos do maligno no campo onde estão plantados os filhos do reino. Joio e trigo são pessoas. Você não pode ser joio e ser trigo ao mesmo tempo. Ou você é um filho do reino, ou você não pertence a ele. E não dá para você dar os dois frutos. Esse é um princípio que o Senhor nos mostra em Tiago. Da mesma boca, da mesma fonte, não pode sair palavras de morte e de vida, maldições e bênçãos. Ora, se Deus te fez filho do reino, suas palavras têm que ser palavras de vida. Se Deus te fez filho do reino, Ele reina na terra por meio de você. E você não pode maldizer como o joio maldiz, você não pode agir como o joio age, e se você se comporta como joio, talvez joio você seja, por afirmação de Jesus e não minha. Porque Ele não diz, da mesma árvore brotou joio e trigo, não, do mesmo campo, no mesmo mundo, há pessoas que são filhos do reino e pessoas que não são. O problema é que eles se parecem. É um fato, e vocês podem pesquisar no Google Imagens, o joio, enquanto jovem, ele se parece muito com o trigo.
Mas conforme o tempo passa e amadurecem os frutos, o joio permanece ereto enquanto o trigo se curva pelo peso da semente. Conforme vocês crescem, vão se diferenciando quem vocês são. E eu sei que o Senhor plantou filhos do reino aqui, mas pode ser que o maligno tenha plantado também os seus filhos aqui. E não haverá alívio para aqueles que são filhos do mundo. Eles receberão a mesma punição que o mundo receberá. Não importa em qual parte do campo eles estejam plantados. Ah, mas, Senhor, eu passei a vida inteira dentro da igreja. Você não é um filho do reino. Você se parece com um filho do reino, tem a aparência do reino, mas não tem a realidade, não vive como tal. As suas palavras não são palavras do reino, as suas ações não são ações do reino. Portanto, o seu destino é com os ímpios. Quem faz essa distinção, conforme o final ali do versículo 40, 41, 42, 43, não somos nós. Porque se agora nós julgássemos as atitudes de vocês e tentássemos arrancar alguns de vocês daqui do meio, porque se parece com um joio, eu poderia matar trigo junto com o joio. Não é nossa função julgar e remover, mesmo que você não pareça um filho do reino. Mesmo que as suas palavras não sejam palavras de um filho do reino. Mesmo que as suas ações não sejam ações de filho do reino. Porque talvez você seja só um trigo novo demais. Talvez você não seja convertido. É muito provável que uma pessoa que fala e age como um mundano seja efetivamente um mundano, mesmo tendo desde pequeno crescido na igreja. Talvez seja só cultura, só hábito, só acompanhou a família. Ainda há tempo para que vocês se convertam. E é muito possível que haja não convertidos entre vocês. É muito possível. E isso não é um problema. Sabe por quê? O Senhor ainda está pregando o Evangelho. Ele ainda está lançando a semente. Se o seu coração não se endurecer, ela vai frutificar no seu coração. Continuando, a gente tem a primeira dupla de parábolas. E agora eu quero dizer a vocês que meu coração foi um pouco temeroso ao ler essas parábolas e entender. Mas eu quero trazer para vocês não uma interpretação comparativa dessa parábola com outras passagens da Bíblia. Eu quero que a gente olhe o que ela está falando aqui, nesse contexto, com as ferramentas que somente o contexto nos dão. Ok? Lembra que eu falei que as parábolas atuam em pares? A parábola da mostarda e do fermento são um par. E elas trabalham juntas. A da semente de mostarda diz o seguinte: então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. Diga comigo, o reino dos céus é a semente de mostarda que alguém semeia num campo. O que é a semente? O reino dos céus. O que é a semente de mostarda? O reino dos céus. A semente de mostarda é muito pequena. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus fala que às vezes nós não conseguimos fazer os frutos do reino aparecer, ou seja, a gente não consegue agir em milagres, não tem a autoridade na situação aqui para expulsar demônios. Por quê? Porque a nossa fé é menor do que a do grão de mostarda, ou seja, ela é inexistente. Homens que não têm fé não se movem no reino de Deus, porque o reino de Deus é questão de fé, é um reino de fé. E aí ele fala assim, se a fé de vocês é como um grão de mostarda, e aqui ele fala, o reino é como uma semente de mostarda. Então aqui ele está falando do reino.
O reino é plantado num campo. Talvez a gente possa dizer que esse campo aqui, e eu creio nisso, o campo aqui é outra vez o mundo. E ele planta o seu reino como uma semente de mostarda no mundo. Ora, a semente de mostarda é muito pequena. Ela é insignificante. Mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Uma mostarda bem desenvolvida tem mais de 3 metros de altura. E Jesus até exagera, ele fala assim, é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Jesus está falando de maneira, está usando de uma hipérbole aqui. Dificilmente uma mostarda viraria uma árvore. Mas essa virou. Assim como não se espera que um grão tão pequeno possa produzir alguma coisa tão grande. Também não se espera que aquele grupo pequeno de discípulos que Jesus estava plantando no mundo era só os 12. Depois 120. O que são 120 pessoas em um mundo do tamanho do nosso? Mas Jesus fala que o reino cresceria e se multiplicaria. Aqui ele está falando de uma expressão do reino que é visível e que é surpreendentemente grande. O reino de Deus, o reino dos céus, hoje é visível. Há muitos cristãos, há muitos filhos de Deus. Então aquele grupo de discípulos aumentou. Agora, lembre-se sempre que há joio plantado no meio do trigo. E que às vezes é volume. Às vezes é volume. Tem muitos evangélicos no Brasil. Quantos desses estão dispostos a dar a vida pelo reino de Deus? Entre nós aqui, qual de nós dá a vida pelo reino? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. A fé que eu tenho é um grão de mostarda? Se for, milagres se manifestam na minha vida. Eu sou um filho do reino. Se não for, ainda há tempo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pelo falar de Deus a fé vem. Mas não pode ser um falar que é encontrado por um coração duro. Tem que ser uma boa terra. Todas as vezes a gente vai voltar a isso. A ideia é produzir mentalidade em vocês. Vocês precisam compreender. A mente de vocês tem que ser renovada pela palavra. E o coração de vocês tem que crer no que é dito. E aí ele vai falar do fermento. Biblicamente, o fermento normalmente é associado a coisas ruins. Tanto que Jesus fala para a gente que a gente tem que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Mas da mesma forma que nem sempre o mesmo símbolo tem o mesmo significado, aqui ele está falando que o reino dos céus é um fermento. Leiam comigo o 33. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. O reino dos céus é como um fermento. Uai, mas eu tenho que me guardar do fermento. Calma, você tem que se guardar do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas, quando Jesus quer explicar como é que o reino cresce, ele fala que cresce igual ao fermento. Não fala que o reino é fermento. A gente sempre fala, irmão, para de fermento, esse seu fermento aí. Cara, o reino dos céus é como um fermento. Então, acho que a gente tem que dar um shift nessa, dar uma mudança nessa parábola. O reino dos céus é como um fermento. Sabe por quê? Porque ele cresce por contaminação. O reino dos céus é como uma levedura. Se botar um pouquinho e ele encontrar ambiente, ele vai contaminar geral. Da mesma forma como o grão de mostarda fala do crescimento exterior do reino, uma expressão visível do reino, aqui ele está falando de como que funciona no coração das pessoas. Se eu pegar
um filho do reino e botar num rolê, e ele tiver virado no giraia, com a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai começar a contaminar as pessoas. Aquele papo do reino vai pegando. É que nem levedura, você não pode parar. Eu já trabalhei com levedura no laboratório de microbiologia, vocês não têm ideia da desgraça que é uma levedura. Se contaminar qualquer comida, começa a comer a comida, você volta dali a um pouco, fermentou tudo. Acabou. O reino dos céus é assim. Se a semente do reino cair na sua cabeça, ela vai contaminar sua mente até tomar todo o seu pensamento. Se a semente do reino cair aqui e o grão de trigo morrer, ele começa a dar fruto, e aí cai mais grão na terra e de repente você está tomado pelo reino de Deus, contaminado pela ideia de um reino inabalável. Inception. Vai lá no fundo, na quinta camada, lá no limbo do seu pensamento. Lá onde o tempo não passa, ele vai plantar lá no fundo. É como uma levedura, é como um fermento. Não importa quanta massa tem. Aqui, quando você vai olhar, ele fala que são 3 medidas. É muita farinha. Depois pesquisem o comparativo. É muita farinha. Ele pegou assim, o fermento usado era pouco fermento, e a mulher jogou num mundaréu de farinha, ia fazer pão para uma galera, uma cabeçada, ia fazer pão para burro. Sabe o que você precisa? Um pouquitozito de fermento e tempo. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, seus cabeças duras. A palavra de Deus está sendo implantada no seu coração como uma ideia. Ideias são a prova de bala. Não pode ser retirada mais. O tempo vai agir na mente e no coração de vocês, e o Espírito Santo vai fazer com que essa palavra te contamine até te tomar completamente. É aí que aqueles que eram joio são mudados de natureza e se tornam trigo. É aí que aqueles que o coração era duro se tornam boa terra. Porque o Espírito Santo vai agir. Eu creio que o Espírito Santo age quando a palavra cai no coração, porque ela contamina. É assim que o reino cresce dentro. Fora, ninguém dá nada por ele. Grãozinho de mostarda, cresceu. Pá! Bicho, está morando até árvore, virou árvore, está morando até pássaro dentro dele. Não cabe, mas está morando. Por dentro é como um fermento que contamina. O fermento dos fariseus é hipocrisia. Esse fermento vocês devem evitar de todo jeito. E aí, o versículo 34 fala assim: Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava às multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se deste modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas e explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Quando Jesus vai falar com aqueles que ainda não são filhos do reino, ainda não são discípulos, ele fala por meio de parábolas. Porque naqueles em que a parábola encontrar um coração e uma fé, ele identifica, fala, opa, discípulo. Então eu vou explicar o que ela quer dizer. Mas para muitos é só uma historinha legal, com bom valor moral, tal qual as fábulas de Esopo. Lembra das fábulas de Esopo? Esopo era um poeta e escritor grego que contava boas fábulas. E a gente conta para as crianças até hoje as historinhas de Esopo. Lembra a famosa história das raposas e das uvas? A raposa viu uvas e quando ela não conseguiu alcançar, ela desejou alcançar as uvas que estavam maduras, mas quando ela viu, ela disse, não posso alcançá-las porque elas estão verdes. Moral da história, quem desdenha quer comprar. Para muitas pessoas, o evangelho é isso. É uma historinha. Você fala assim, poxa, que palavra bonita. Olha, o semeador plantando sementinha no coração. Que fofo.
Atentai vocês que me ouvem. Se vocês não estão ouvindo uma historinha, uma fábula, os filhos do reino ouvem atentos e depois eles vêm perguntar, igual os discípulos no 36, por favor, explique-nos a história. Não tenham vergonha de pedir para explicar de novo. Não entendi. Não entendi esse rolê aí do grão de mostarda, não. Você pode falar de novo? Não tem problema. Você não entendeu a metáfora? Tá tudo bem, a gente repete. Sabe por quê? Porque se você é um filho do reino, você não quer uma historinha. Você quer um grão de mostarda plantado no seu coração. Você quer que esse fermento te contamine. Você quer que a semente boa caia na boa terra. Você quer frutos. Você não está aqui porque acha as historinhas legais. Até porque elas sempre terminam com incêndio e coisas do tipo. Lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, e parará. Mas o 43 diz que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então a história termina bem, mas não para todo mundo. E aí, no versículo 44 e no 45, a gente vai ter outra dupla de parábolas com um significado equivalente. Mas tem detalhes muito legais. Primeiro, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. O reino dos céus é como um tesouro. E esse tesouro estava escondido num campo. E um homem descobriu. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que a gente entende? Vamos recontar essa parábola com palavras com palavras mais simples. Olha só, tinha um cabra andando e tropeçou num tesouro. Ih, rapaz, tem um tesouro aqui. Aí ele foi, escavou, falou, nossa, é um tesouro mesmo, mas o campo não é meu. Portanto, será que eu posso explorar o campo alheio? Não sei. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu achei um tesouro nesse campo. Vai saber o que tem nele. Pode ser que tenha mais. Para eu ficar tranquilo, eu vou, vendo tudo que tenho e compro o campo inteiro. E aí, nós cremos que esse homem foi feliz para sua casa, voltou com amigos e paz e retirou o tesouro do campo. Essa história fala de uma prática que era comum na Palestina da época, porque era uma terra que frequentemente era invadida por inimigos. E não havia muitas possibilidades de investimento. Você não podia botar o seu dinheiro no Nubank para ficar rendendo. Então, o que era feito? As pessoas colocavam seus tesouros em potes de barro, selavam esses potes e enterravam no campo. Às vezes, as famílias eram deportadas ou as pessoas eram removidas da sua terra. Quando retornavam, elas marcavam na memória onde que estava. Ninguém fazia um X na terra, né? Todo mundo olhar, tem um X aqui, vamos cavar. Não é tesouro de pirata. Então, o que eles faziam? Eles marcavam, botei aqui a 10 pés ao norte da figueira. Alguém ia lá e cortava a árvore. Então, assim, eles marcavam o lugar em que estava o tesouro e voltavam buscar depois. Era uma forma de preservar as riquezas. E havia na lei dos rabinos da época a seguinte questão jurídica. Se um tesouro for achado num campo, é de quem achou. Ah, mas o campo é meu. Tanto faz. Achou é de quem achou. Está escrito na lei deles. É tipo um achado não é roubado, só que em hebraico, né? Pois é. Mas esse homem não fez assim. Esse homem achou que aquele tesouro era precioso, era tão precioso que valia comprar o campo inteiro. Mas que ele acha mais. E aí, eu vou partir para a próxima parábola e explicar as duas juntas.
O reino dos céus também é como um negociante. Ali na primeira ele fala, o reino dos céus é como um tesouro. Na primeira parábola, o reino é o tesouro. Na segunda parábola, o reino é como um negociante. Negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Era tipo um cara caçador de mercado de pulgas, né? Ele ia procurando coisas em brechó, tal, para poder revender e ganhar uma graninha. Só que ele fazia isso com pérolas. Pérolas eram uma das coisas mais preciosas daquela época. Era muito difícil mergulhar para pegar a pérola, porque não tinha escafandro, não tinha tanque de oxigênio, não tinha... O cara tinha que mergulhar... Muita gente morria para conseguir pegar pérolas. Então, achar uma pérola de grande valor, ele podia revender aquilo por mais valor ainda. Quando ele descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Seis coisas a gente pode destacar do comparativo desses dois textos. Primeiro, o reino não tem preço. O valor do reino é incalculável. Tanto que um homem acha um tesouro que para ele é tão... Ele se exaspera tanto, ele se entusiasma tanto, que ele vende tudo o que ele tinha antes para comprar um campo, porque ali está o tesouro. O tesouro certamente excedia em valor tudo o que aquele homem tinha. Mas não estava visível na superfície. A pérola tinha grande valor, mas ela estava escondida em algum mercado e o homem teve que procurar por ela. O tesouro tinha grande valor, mas não estava na superfície. Um homem encontrou, mas não estava na superfície. Foi preciso cavar. O reino dos céus não está visível na superfície. Pessoas superficiais não entendem o reino de Deus. Pessoas de pensamento fútil não entendem o valor do reino. Então, se você não valoriza o reino de Deus como uma prioridade da sua vida, a ponto de entender o valor inestimável que ele tem, é porque talvez o seu pensamento seja superficial e seja preciso mudar a sua maneira de pensar antes que você compreenda o valor do reino. A terceira coisa é que o reino é uma questão de apropriação pessoal. Um homem achou um tesouro que passou a ser dele. Não fala dos familiares, não fala do dono do campo, não. Um homem achou o tesouro que era dele. Semelhantemente, um negociante de pérolas achou uma pérola que era dele e ele vendeu tudo que era dele para comprar aquela pérola. O reino dos céus é seu. E ninguém pode comprá-lo por você. Ou você se apropria do reino que o Senhor prometeu, ou ele vai passar. Não fique achando que por você ser filho de crente, você já tem um reino garantido. Não tem. Ou você é filho do reino você, ou a bênção dos seus pais é deles e não sua. Se eles amam a Deus, o reino é deles. Se você não busca o reino como primeiro, ele não é seu. Não se aprende por osmose. Andar com crente não encrentece você. Viver com quem tem fé não faz a fé ser sua. Estar nesse rolê não torna você parte dele. Entende o que eu quero dizer? Ou o reino é seu, porque você vendeu tudo para comprar o que você encontrou, ou você ainda é fútil nos seus pensamentos e não conseguiu escavar o suficiente para encontrar o reino que não está na superfície. 4. Ambos os homens, ao encontrar o reino, se enchem de alegria.
um homem, o primeiro que encontrou o reino por acidente, que encontrou o tesouro por acidente, se entusiasmou e foi fazer uma loucura. Vender tudo que tinha para comprar um campo. O outro se alegrou por encontrar a pérola. Entendam, o reino é uma fonte de alegria. Eu vejo que muitos de vocês andam ansiosos e tristes. Acho que falta para vocês encontrar o reino. As coisas deste mundo são uma fonte de preocupações. As coisas do reino são uma fonte de alegria. No reino você se alegra com o que tem e não se exaspera por aquilo que ainda não conquistou. Se você ainda está brigando, lutando e tendo ansiedade por aquilo que você ainda não tem, é sinal de que você não entendeu o valor daquilo que você já tem. Você já tem acesso ao reino. Mas se você não se alegra por isso, é muito provável que você ainda não seja um filho do reino. E ainda é preciso que você se converta. Nem todos chegam ao reino pelo mesmo caminho. E esse é o quinto ponto que eu queria destacar. Alguns tropeçam no reino. Estava andando por um campo todo pimpão, à toa na vida, vendo a banda passar, puf, tropeçou. Ih, rapaz, um tesouro. O outro procurava. Mas ambos encontraram. Um ansiava por algo de valor e encontrou. O outro encontrou. Não sei como vai acontecer com você. Não fique querendo que o reino do céu se manifeste na sua vida do jeito que se manifestou na vida do seu irmão. Porque às vezes o seu irmão não procurou e achou as bênçãos de Deus. Você olha para o seu irmão e fala assim: maldito, como é que você conseguiu essas coisas? Que alegria é essa que você conquistou? Que diacho de tesouro é esse que você achou? Você não procurou nada. Quem é você para dizer como que o reino aparece na vida de alguém? O reino nem é teu. Se o rei quer aparecer para alguém tropeçando, bendito seja o rei. Mas talvez alguns de nós não tenhamos encontrado o reino e a alegria que ele dá e todas as bênçãos que vêm junto com o reino, porque falta procurar. Sabe quando a mãe da gente chega pra gente e grita assim: se eu for aí e eu achar, você tá perdido. A mãe da sua mãe não faz isso? Tem cara de que faz. A minha mãe fazia. Mãe, não acho meu chinelo. Se eu for aí. O próprio Tiamat gritava lá do fundo da caverna e falava assim: nossa, velho, é melhor eu fabricar um chinelo, fazer brotar um chinelo, do que encarar a ira da Dona Maria Tereza. Deus te abençoe, mãe. Te amo. Aprendi a achar os chinelos. E ela tinha um rastreador de chinelos. Não é? Ela tá aqui. Caraca, eu olhei 10 vezes. A fé dela é o grão de mostarda. E você, seu incrédulo joio, filho do diabo que não consegue crer. A gente está zoando, mas é sério. Não inveje o seu irmão que tropeçou nas bênçãos de Deus e conquistou todas elas, sem procurar direito. Porque a gente tem a mania de querer arrancar o joio agora. Porque a gente fala assim: isso aqui não tem direito a essas bênçãos, vamos arrancar que isso aqui é joio. Não é não. Quem dá o reino é Deus. Se Ele quer dar o reino tropeçando, fazendo o cara tropeçar, é problema de Deus. Você busque. E se você não está tropeçando nas bênçãos de Deus, é porque talvez Ele queira fazer você procurar por elas.
Ele quer tornar você um negociante de boas pérolas. Ele quer formar em você um coração ansioso pelo reino. E que busca em primeiro lugar as coisas de Deus. Quem é mais abençoado? O que tropeça ou o que se tornou um negociante de pérolas? Que foi atrás do reino? Quem é mais abençoado? Mentira, os dois. Os dois alcançaram o mesmo reino. Os dois têm o mesmo galardão. E a graça de Deus é abundante em um e no outro. Os dois se alegram. Colinha? Mas os dois também perdem tudo. O que tropeçou, talvez nunca tenha tido nada na vida. Nada, um miserável a vida inteira. Vazio. Ele tropeçou na preciosidade do reino. Sabe o que ele fez? Assim, esse pote de barro com moedas dentro, porque estou imaginando a cena, vale tudo o que eu tenho. O que aquele pé rapado tinha? Provavelmente nada. Mas o que ele tinha, ele vendeu. Tinha uma herança de família, tinha um nome, tinha uma vaca, tinha um cachorro de estimação, sei lá. Vendeu tudo. E falou assim, cara, isso aqui tudo que eu tenho é nada. Eu quero o campo. Não, só pega o tesouro e rouba. Não. Eu quero o campo inteiro, porque vai que eu acho mais coisa. O outro sabia do valor. E quando viu, conscientemente saiu e comprou aquela pérola ao custo de tudo o que ele tinha. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quem aqui pode comprar a salvação? Quem pode comprar? Quem de vocês pode convencer Deus a salvar você? Por suas boas obras? Pelas suas roupas bonitas? Por essa make maravilhosa que você faz? Quem aqui pode comprar um pedaço do reino por ter sido bom filho, bom marido, bom pai, diabo que você quiser? Quem que pode comprar alguma coisa de Deus? O que você pode dar para Deus que Ele já não tenha? Tudo é dele. Agora, quando você entende o valor do reino, você dá tudo o que você tem para comprar uma coisa que já é sua e que mesmo você vendendo tudo, não atinge o valor. Então, por que as pessoas vendem tudo pelo reino? Você já achou o tesouro. Para que você vai vender tudo? É porque o reino de Deus exige o todo do seu coração. Para que você viva a alegria completa do reino, você não pode ter nada além dele. Ouça o que eu estou falando e deixe essa palavra mudar a sua mente. Deixe essa palavra entrar fundo no seu coração. Cala as outras vozes que estão falando aí. Escuta. O reino de Deus, o reino dos céus, traz consigo tudo. E se você não vender tudo, se você ficar dividido, você não consegue desfrutar da plenitude do reino. Porque você só entende o que é o reino de Deus quando você não tiver nada competindo com ele no seu coração. Jesus, eu lutei por uma faculdade. O reino dos céus vale você entregar. É deixar de ir na faculdade? Não. É entender que aquilo não vale nada sem o reino. E aí você dava a faculdade para o reino. Aí sabe o que o reino faz? Contamina. A faculdade agora é minha. Jesus, eu quero um emprego. Eu quero muito um emprego. Aí ele fala, ou o emprego ou o reino. Você quer um reino? Larga o emprego. Aí você fala assim, então tá, vou parar de ter ansiedade e vou deixar o reino me conquistar. Aí na hora que você vai ver, Tainara, você ganha um emprego. E o reino?
Aí ele fala assim, eu ganhei você. E agora eu ganhei também o seu emprego. Fermento pegou. Contaminou. E aí você chega assim, ó. Tudo é meu. Não é o que Paulo fala? Tudo é vosso. Porque vocês são de Cristo. O que não é de vocês? Eu amo a minha guitarra. Mas se o Senhor me perguntar, a guitarra ou o reino? Ele me perguntou. Sabe o que eu falei? O reino. Eu falei, então toma 2 guitarras. Toma 3. Toma 7. Nenhuma delas é sua. Todas são minhas. E você usa todas elas. Eu não quero ser dono de 7 guitarras. Se o Senhor quer ser dono de 7 guitarras e me dá 7 para usar, eu estou feliz, eu só quero usar. O carro ou o reino? O reino. Então toma um carro. Eu não quero ser dono de nada. Eu só quero usar. É de Jesus. Ele me deixa usar. Tá tudo bem. Tá aí o Tony Móvel II para provar. O reino ou o carro? Os 2. Mas o seu coração é meu. O carro eu te empresto. Usa. Depois eu troco por outro. E se você perder, você é meu. Um casamento, um namorado, um boy. Ou o reino? Hein? Meninas, ansiosas por aquilo que não tem, vendendo o reino por aquilo que não conseguiram. Dá o coração para o rei. Ele fala, vou te dar um filho meu para reinar do seu lado. Enquanto você estiver lutando, você não vai ter aquilo que você procura. Porque o que você tem que procurar é o reino. E se ele te fez filho do reino, nada vai te satisfazer nessa terra, a não ser a plenitude de Cristo. Você vai obter tudo o que você quer, você vai ter tudo. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para aquela montanha de coisas que você conquistou. Todos os bitcoins do mundo. Todos os investimentos de empreendedor. Eu sou agora o Zica, empreendedor, que não sei o quê. Acordo às 6 da manhã, vida ultra produtiva, pá, não sei o quê. Digital influencer, uma porcaria. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho tudo, mas não sinto nada. Enquanto isso, Deus não deu tudo para o manezinho. Mas o manezinho está feliz, sabe por quê? Porque o manezinho vendeu o nada que ele tinha para comprar um reino, que no reino ele tem tudo. Gente, desculpa. Não faz sentido trocar as coisas pelo reino. Pelo amor de Deus, abre a sua mente e entende. Quem tem um reino tem tudo. Mesmo se não tiver nada, tudo é dele. E o que ele precisar para viver o reino, o Pai dá. E o que ele pedir, o Pai dá. O Pai dá. O Pai dá. O Pai dá tudo o que você precisa para se mover no reino. Você quer um carro? Você é meu. O carro é meu. Usa o carro. Você não é dono de nada, mas você tem tudo. Essa é a melhor condição da vida. Sabe por quê? Eu não sou responsável por sustentar absolutamente nada na minha vida. Eu não tenho que sustentar nada. Eu não tenho que manter nada. Eu não tenho que lutar por nada. Eu luto para que o meu coração permaneça com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É tudo o que eu quero. Porque se eu tiver isso, o Pai me dará tudo o que eu preciso para desfrutar a alegria do reino. Se Ele acha que eu preciso de uma família para isso, Ele me dá uma família. Ele achou que eu precisava de uma esposa. Véi, quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei pela mulher mais linda do mundo. E aí eu não namorei com ela, porque meu coração estava no reino. E a amizade dela importava mais para mim, porque ela era uma filha do reino. Eu falava, cara, se eu chegar para ela agora todo pimpão e falar assim, aí, mina, é nóis, ela vai fugir, porque ela é filha do reino. E aquela mulher não se conquista com um papinho. Aquela ali,
Só o rei satisfaz aquela mulher. E aí sabe o que aconteceu? O rei... Eu estou casado. Há 15 para 16 anos, com uma pessoa que mais ama Jesus que eu conheço. Talvez eu ame mais Jesus do que ela, mas ela ama mais a igreja do que eu. E aí dá briga, porque eu estou querendo amar Jesus e ela está querendo amar a igreja. E aí dá conflito, até que a gente... peraí, calma, a gente está tentando fazer a mesma coisa, mas a gente está indo por caminhos diferentes. Eu não sabia que eu precisava de um filho para ver o reino de Deus. Mas Deus me deu um filho no reino de Deus. E esse filho é filho do rei. O bagulho é louco, mano. Minha filha tem umas visão doida. Ela fala umas coisas de Jesus, ela ora com fé. Você fala assim, mano, ali não é um grão de mostarda, pelo menos uma semente de melancia. Vai dar bom. Aí você olha e fala, vai dar bom. Eu não construí isso, eu não lutei por isso, eu fiz todo o possível para perder isso tudo. Mas o rei achou que tinha que estar na minha mão. Aí eu quero ensinar vocês a vender tudo o que vocês têm. O que é que você tem? É a sua imagem? O que é que você tem? As suas dívidas? O que é que você tem? A sua vontade de aparecer? O que é que você tem? Eu não sei o que você tem. Tudo que você tem, que é seu, é a perdição eterna. Tudo que você tem é o direito como é que é? Inalienável. Inalienável. O direito que não pode ser transferido. Isso, esse aí. O direito que não pode ser transferido de ser condenado eternamente. Isso é tudo que você tem. Sabe aquela música que fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu, sabe? Então, você quer de volta o que é seu? A condenação eterna, o fogo do inferno, o tridente do capeta nas suas costas. É isso. Você quer de volta o que é seu? O fogo do inferno. Tudo que você trocar pelo reino não valia nada. Ai, nossa, o que meus amigos vão falar de mim? O que eles já falam, baby. Eles já te zoam. Você acha que eles vão te humilhar por você ser cristã? Você já é humilhada. Você já é zoada. Você já paga mico no TikTok. Fala sério. Você faz dancinha, mano. O que você vai perder? Seguidores? Gente que não liga para você de verdade. Te trata como um produto. O que você vai perder? Um emprego que te dá um salário mínimo? Fala sério. O reino pode te dar muito mais. Inclusive nada. E você ainda vai ficar feliz. O que você tem? Seus sonhos? Você não pode realizar nenhum deles. Porque a vida nem é sua. Você pode morrer tropeçando e caindo. E aí? O que você pode reter? O que você pode reter? Me diz, o que você pode reter? Você não pode reter nada. Nada que você acha que é seu de fato. Nem a sua vida. Quando você tiver o reino, você vai estar feliz e não vai querer mais nada. E aí você vai ter tudo. Vocês são jovens e cheios de sonhos. Eu vou falar, os sonhos da gente são uma porcaria. Sonhar é decepcionar-se. A realidade consegue roubar os nossos sonhos. Mas quando a gente está no reino, os sonhos são inabaláveis. Porque a gente sonha, Maria Clara, com a eternidade e com o rosto daquele que nós amamos a vida inteira. Imagina o dia da revelação. O que mais você quer, Tony? Você tem tudo. O dia que você foi feito filho do reino, foi dado para você governo sobre todas as coisas.
para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 3. Você está sentado num trono de glória, pisando sobre o reino deste mundo e governando tudo pelo poder do Espírito Santo. Só que você não se deu conta disso, porque você ainda quer viver como um filho do mundo. A sua mente, garoto, garota, precisa crescer. Quando o seu irmão acha um tesouro tropeçando, não inveje esse fato. Pelo contrário, intensifique a sua busca, porque talvez você ainda esteja no campo errado. Calma. Se você não tropeça nas coisas e tudo para você chega com muita luta, é porque Deus quer fazer de você aquele que negocia as boas pérolas, que espreme as ostras até sair, quebra as cascas, mergulha fundo e no final sabe o que conquista? Uma pérola de grande valor. Aí você vai olhar para o seu irmão e ver que ele está rico porque tropeçou num tesouro. Ele vai olhar para você e ver que você está rico porque mergulhou fundo e achou uma pérola. Os dois não têm nada porque venderam tudo, mas estão tomados de alegria porque encontraram aquilo que realmente vale. Não sei, mano. Eu não sei por que vocês não estão rolando, vocês não estão levantando e dando soco uns dos outros, porque a glória do reino toma o coração. O reino dos céus é 47, ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixe de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será nos fins dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Essa parábola da rede de pesca ecoa o mesmo conceito do joio e do trigo. Vai haver um fim. E o fim é um juízo. E Deus recompensará aqueles que viveram por Ele com uma vida eterna com Ele. E os maus serão punidos. Não se preocupem. Não tente arrancar o joio que está crescendo do seu lado. Talvez ele seja trigo e você não sabe. No 52, ele fala assim: todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Aqui, ele ainda está fazendo uma parábola. Ainda é uma metáfora de Jesus. Não conta como as 7 grandes parábolas de Mateus 13, mas ainda é uma anedota que Jesus está contando. E ele está falando de que algumas vezes velhos mestres da lei vão se tornar discípulos. E você, talvez a vida toda, como um bom mestre da lei que vocês são, apesar da pouca idade, talvez a vida toda vocês tenham olhado para essas parábolas e dito assim: eu já sei o que elas querem dizer. Mas Deus está dando a oportunidade que você tire de dentro do seu tesouro coisas novas. Amém? Verdades preciosas, novas e velhas. Aqui, quando ele fala de mestres da lei, eu trago para mim a seguinte ideia. Às vezes a gente menospreza as palavras antigas, especialmente os textos do Antigo Testamento. A gente acha que não há ali tesouros. Mas não é o que Jesus fala, porque ele fala que no conhecimento dos mestres da lei ainda há tesouros a ser encontrados. Então estou encorajando vocês aqui a voltar a ler as Escrituras. Leiam o Antigo Testamento. Sabe qual é o melhor jeito de você ler a Bíblia? Tem uma dica muito boa para vocês. Querem aprender? Melhor jeito de ler a Bíblia? Comece em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E aí você vai lendo um versículo depois do outro, na ordem que foram escritos, até chegar no 22 de Apocalipse. É batata, funciona. O rolê é gold, funciona demais. E é bom também porque é fácil achar onde é que você parou, porque você não tem que ficar fazendo saltos malucos, sabe?
Quando terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado, enquanto ensinava na sinagoga. Todos se admiravam e perguntavam: de onde veio a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Não, Iscariotes. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Depois de tudo que Jesus tinha ensinado, depois da porta do reino escancarada e aberta que ele era, aqueles que criam nele passavam a ter tudo, mesmo tendo vendido, ainda possuíam um reino. E mesmo assim, havia pessoas que não conseguiam ver em Jesus um tesouro. Não conseguiam ver que o próprio Jesus era o reino ambulante entre eles. Tudo o que você precisava era do rei. O rei veio. Caraca, acabou o problema. Agora o reino chegou. Agora chegou. Vou vender tudo, porque eu vou ter tudo no reino. Mas algumas pessoas não conseguiam ver valor em Jesus. Especialmente aquelas que estavam mais próximas dele e que o conheciam segundo a carne. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa advertência toca muito o meu coração, que sou alguém evangelizado desde a infância. E eu sei que muitos dos senhores e senhoras e senhoritas e cachorros e outras coisas aqui são evangelizados desde a mais tenra infância. Isso pode tornar Jesus um membro familiar da sua família. Um membro que você sabe, eu conheço Jesus. E aí você pode não crer nele. E por conta disso, os milagres não se manifestam na sua vida, porque você não entendeu o valor do tesouro. O próprio tesouro é o primeiro milagre. A gente fica querendo que Jesus faça sinais. Não, ele é o sinal. Ele é o sinal. Talvez coisas decorrentes dele vir reinar na sua vida possam acontecer. Ou não. Você já tem o reino, você não precisa do resto. Mas aqueles que dizem que acreditam e que entendem Jesus, talvez ignorem quem ele é de fato. Aí vocês falam assim: Davi, suas palavras são muito pesadas e muito duras, e você está acusando a gente de ser joio? Está falando que a gente é escriba? Está falando que a gente não é convertido? Está falando que a gente... Sim, eu estou falando isso, porque não sou eu. São as palavras da Bíblia. Jesus está falando: olha, aqueles que me conhecem desde criança, aqueles que conhecem a minha família, não conseguem reconhecer a minha autoridade. É um risco que nós corremos. Por isso que eu falo, repito, vocifero e grito: mudem a mente. Permitam que o Espírito Santo renove a maneira de vocês contemplar a realidade. É sério o que eu estou falando. E é para vocês. Não pergunta se é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. É a sua mente que precisa mudar. É o seu coração que precisa ser trabalhado. A palavra da fé está sendo lançada. Deixa o Senhor revelar para você aonde estão as pedras, aonde estão os espinhos, aonde ainda há muita ansiedade. Permita que o Senhor revele quais comportamentos seus fazem os servos do rei entender você como joio e ter vontade de te arrancar. A gente não crê que você é, mas tem hora que parece. Você precisa crescer e dar frutos. Deixe o fermento do reino contaminar o seu coração, até ficar tudo contaminado. Deixe o grão de mostarda crescer, dar abrigo para os passarinhos, tudo. Deixa o tesouro encher os seus olhos até você ter vontade de vender tudo. Você, cara, eu achei um tesouro. Eu não preciso de nada. Eu achei Jesus. Eu encontrei a Cristo e com Ele todas as coisas.
ter e não ter, não importa, desde que eu possa ser um filho do reino. O Senhor quer mudar a sua essência. O Senhor quer mudar a sua natureza. Ele quer mudar o toque da sua mão. Ele quer tocar o hálito da sua boca. Ele quer mudar. O seu coração tem que mudar. Ele quer trocar tudo de dentro de você por algo santo. Santo. Ele quer fazer você santo. Ele quer fazer você santa e sem defeito. Ele quer fazer o Espírito Santo repousar sobre você como uma explosão contida, como uma fúria domesticada, como um leão descansando. Quem ousa despertar o homem cuja fé é como um grão de mostarda? Que montanha que ousa interromper a caminhada daquele que tem a menor fé? Sabe por quê? Porque ele só fala, saia! E ela não ousa se manter no lugar. Porque a fé do reino te torna filho do reino, de modo que não há montanha que ouse se opor, não a você, mas a quem você representa. Enquanto você anda, atrás de você, a sombra que te cobre é a sombra do Altíssimo. A montanha não tem medo de você, ela tem medo de quem você representa. Ela não tem medo da sua voz, ela tem medo do eco que vem junto. Ela não tem medo das suas mãos, ela tem medo do que te cobre. Vocês precisam experimentar o poder do reino de Deus. Vocês precisam experimentar o Espírito Santo. Se vocês ainda têm alguma dúvida, se vocês têm ainda alguma ansiedade, é porque vocês ainda não experimentaram o poder do Espírito Santo. Porque o dia que esse Espírito Santo repousar sobre vocês, nada mais vai te assustar.